Boa noite a todos novamente. Mutou meu microfone. Meu nome é Beatriz. Sou associada representativa Rotaract Araguaína Lago Azul. E nessa gestão 2021 da Bruna, terei 3 cargos: protocolo distrital, imagem pública distrital e eventos distritais. E eu já queria passar a palavra para o Fernando, para ele começar o treinamento dele. Quem tiver perguntas, mandem no chat ou levantem a mão. Fernando, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. E é isso. Valeu, obrigado, Beatriz. Boa noite a todos. Eu já compartilho a tela aqui para começar o coisa. Bom, então, meu nome é Fernando Cândido, eu sou diretor de protocolos do Rotaract Clube de Joinville-Ufsc, distrito 4.652, mas eu comecei a minha caminhada do Rotaract aqui no 4530, no Rotaract Clube de Araguaína, que foi onde eu assumi a função de protocolo. Bom, eu queria agradecer o convite e a confiança que me foi dado para dar esse treinamento. Eu gosto muito de protocolo. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Aceitei logo de cara, assim que eu vi o convite. E agradecer a Bruno, Matheus, que não estão presentes, mas em nome deles. E vou começar. Espero que vocês não se importem. Eu estou aqui com uma colinha de um roteiro na mão, porque senão eu ia me perder. Então, mas vai ser tranquilo. Eu vou falando várias coisas para vocês no decorrer da apresentação e quero que vocês prestem atenção em algumas palavras-chave que eu vou lançar para vocês e que vão ser essenciais para você fazer um bom protocolo de reunião e você assumir bem o seu cargo. E também no espaço dessas palavrinhas, dessas pontuações, posso ir deixando um espaço para vocês tirarem dúvidas e não ficar tudo acumulado para o final. Então, quando eu falar alguma coisa, se você quiser fazer alguma pontuação, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, mandar aí no chat que a Beatriz vai estar comandando isso, certo? Ai, tirei. Ok. Começando aqui então. Te escolheram como protocolo. Alguém, seja o seu presidente, provavelmente foi ele que te escolheu, tem confiança em você para dar tudo que você pode dar para o protocolo da reunião. Mas por que o protocolo é importante? Por que a sua comissão é importante numa reunião? Bom, em todo evento que você vai, não importa onde, não importa a magnitude dele, exige que alguém esteja responsável para programar ele, para que as coisas aconteçam da forma que foi planejada e que não haja imprevistos e que tudo aconteça como você queira, né? E normalmente o protocolo, aquele que organiza, não é a pessoa que realmente efetua, então você provavelmente vai estar prestando algum serviço. E no nosso caso, a gente está prestando um serviço para todo o nosso clube. Então é importante que isso seja seguido. Vou dar aqui alguns exemplos bem casuais, que acho que todo mundo já foi, como casamentos, formaturas, shows. Tudo isso, você precisa de um protocolo. Eles precisam de um protocolo para seguir. Quando que a música vai começar, quando que a luz vai direcionar para tal lugar, entendeu? Esse tipo de coisa. E isso depende de um protocolo. E no Rotary não é diferente. A nossa família é rotária, nós somos uma organização mundial, temos desde reuniões extraordinárias na casa de algum associado, reuniões ordinárias, até eventos mundiais, como as grandes convenções de Rotary internacionais que a gente tem aí. E todas elas precisam de um protocolo para ser seguido. E trouxe aqui um exemplo bem rápido para vocês de uma pessoa que certamente não seguiu um protocolo que foi feito nesse casamento. Então, se alguma coisa der errada, tudo pode dar errado. Então, é bem importante você sempre ter isso em mente. Bom, vou começar aqui com algumas pontuações para que você faça um bom protocolo. A primeira coisa, sem dúvida, é pontualidade. Um protocolo precisa ser pontual. Ele precisa chegar no local de reunião antes e precisa organizar aqui as coisas. Mas, e por quê? Bom, eu na verdade já dei spoiler e falei que é para arrumar o local de reunião. E porque você precisa chegar e precisa organizar para que esteja tudo certo para a reunião começar. Mas aí você me pergunta, eu preciso para a reunião começar? E tem o lugar que eu vou ter que me responsabilizar para fazer a reunião dar certo. Trouxe algum exemplo para vocês. Isso é importante ter água, você disponibilizar água para as pessoas que estão presentes ali. E uma coisa que eu queria ter falado antes, mas vou falar aqui agora. Tem uma coisa que chama realidade, a realidade de cada clube. Cada clube tem a sua própria realidade, as reuniões são feitas em determinados lugares, em determinados horários, então temos muitas realidades diferentes de clube no Brasil inteiro, e acredito que até aqui na nossa reunião, que não temos uma magnitude tão grande que nem o Brasil.
Então, eu vou tentar generalizar o máximo possível para abranger todas as realidades. Mas se eu estiver dando exemplos e falando uma coisa que não cabe muito no seu clube, você pode, na hora, me chamar e perguntar, tipo, no meu clube é assim, o que eu faço? Não tem problema nenhum. Enfim, continuando aqui. Água. Dependendo do lugar, é preciso que você proveja água para as pessoas. Que se a reunião for feita em alguma sede ou na casa de alguém, é preciso ter uma água gelada para os convidados. Ventilação. Principalmente aqui no Tocantins, aqui no nosso distrito, é muito quente. E ninguém merece ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que seja, num lugar quente, num lugar abafado, num lugar ruim. Então é muito importante que você veja isso. Se não tiver condição de ter ar-condicionado nem ventilador, pelo menos uma porta aberta, uma janela aberta, para que a reunião fique a mais agradável possível. Isso são coisas que você precisa se atentar. Disposição das cadeiras. Como eu disse, pode acontecer de nem ter cadeira no lugar e muitos clubes fazem reuniões sentados no chão. Mas o fato é, você precisa arrumar o lugar de reunião para que as pessoas possam estar dispostas lá. E além de você ter lugar para as pessoas sentarem, você precisa pensar, se a pessoa estiver sentada nesse lugar, ela vai estar vendo todo o resto das pessoas? Ou se vai estar fácil para ela ver? Ela vai estar ouvindo as outras pessoas, bem a mesa diretora? Então, isso são coisas que você precisa ter em mente na hora de você fazer a disposição da sua sala de reunião. Outra coisa que é responsabilidade sua, a panóplia, que é o pavilhão nacional, as bandeiras, o sino e a mesa. Eu vou entrar nesses detalhes mais tarde, mas muitos clubes nem têm pavilhão nacional e às vezes até pode acontecer de clubes que têm sinos e a mesa diretora ser um pouco assim desorganizada. É legal que vocês tenham tudo isso. Mas se não tiver, não tem problema. Principalmente o pavilhão nacional, que tem todo um panóplia para segurar bandeiras e todas as bandeiras. Mas é importante que você ir atrás, caso não haja, falar com o seu presidente tudo para organizar tudo isso. E caso haja, cabe a você organizar ela da forma desejada. Que tem todas umas regrinhas aí que você tem que seguir. E você tem que chegar antes de todo mundo para você conseguir recolher a assinatura de todo mundo que chegar. Vai chegando gente, você vai recepcionando elas e vai recolhendo essas assinaturas. Eu coloquei aqui um asterisco, que é uma coisa para vocês fazerem um pouco atenção. Isso varia de clube para clube. Por quê? A presença, e tanto de associados quanto de convidados e visitantes, quem toma conta, quem faz o arquivo e tudo mais, é a secretaria. Então você vai combinar com o seu secretário quem que vai imprimir a lista e levar ela. E se o clube for muito pequeno, ou se vocês acharem, vocês como clube, como protocolo, secretário, presidente, que são os cargos mais altos, acharem que não tem necessidade, a própria secretaria pode fazer o recolhimento das assinaturas, não tem problema, mas normalmente é o protocolo que toma conta disso, de durante a reunião recolher as assinaturas das pessoas que estão presentes. E, indiscutivelmente, a lista tem que ir depois para a secretaria para que ela possa fazer todos os arquivos e tudo mais. E tudo. E, bom, fazer uma observação aqui. Se você costuma chegar atrasado, ou se você depende de carona, e essa carona também se atrasa, você tem que ver algum jeito de você conseguir chegar mais cedo. Se você tem transporte, mas costuma chegar atrasado, tenta se planejar pelo menos uma meia hora antes, para você, imagina que a reunião começa meia hora antes para você chegar na hora que você, protocolo, tem que chegar para fazer tudo isso. Se você depende muito de carona e às vezes uma carona, uma semana é com uma pessoa, outra semana é com outra, tenha certeza que você vai chegar na hora. Mas, como nós todos, protocolos rotaractianos, seres humanos, estamos passíveis de erros e imprevistos, caso aconteça alguma coisa, você comunica o clube. E você provavelmente vai ter um segundo protocolo. Aquela pessoa que, caso você não esteja disponível, possa fazer essas coisas para você. Então, se acontecer qualquer coisa, se você achar que não vai chegar a tempo, se você não for poder ir para a reunião, comunica o clube, fala com o presidente, com o segundo protocolo e está resolvido. Segundo os protocolos, também tem que ter todas essas noções, né? Eu tenho mesmo que consultar o meu roteirinho aqui, gente, senão me perco. Belezinha. Ok, tá bom. Temos agora o nosso ambiente de reunião, a galera está disposta, água geladinha, o ambiente ventilado, está tranquilo para a nossa reunião começar. E adivinha quem entra logo em cena no começo também? Justamente você, protocolo. E uma coisa que é importante lembrar, durante um certo tempo, desde a chegada dos convidados, até quando a reunião começar assim, e as palavras forem começar a ser passadas, a atenção meio que vai estar voltada para você. Então, eu venho aqui com a nossa outra palavrinha-chave, a nossa outra pontuação,
é receptividade. Você precisa ser uma pessoa receptiva. Você vai estar lá, você meio que vai ser a primeira pessoa que você tem que ser a primeira pessoa que eles vão ver, e você tem que causar uma boa impressão. Então, vou te dar algumas dicas de como você recepcionar as pessoas, como você fazer tudo isso. É muito importante você tentar manter um bom humor. Se você, naturalmente, não é uma pessoa bom-humorada, se você não estiver num bom dia, pode ficar tranquilo, não precisa se esforçar tanto para transparecer um bom humor, só não seja arrogante. Tenta chegar com boa noite, com tudo bem, principalmente para os convidados, porque os associados já se conhecem bem, com eles é natural, entre você e eles e vocês, entre eles. Então, é legal dar uma atenção especial para os convidados e causar uma boa impressão. E, lógico, se vestir bem. Quando eu falo em vestir bem, não precisa estar todo arrumadinho, calça social, camisa social, tudo mais. Mas só tenta não aparecer de chinelão, bermuda e regata, assim, sabe? O protocolo precisa causar uma boa imagem. Então tenta, tantos meninos e meninas, colocar uma calça jeans, uma camiseta, um sapato fechado, esse tipo de coisa para você dar uma boa impressão. Isso é bem importante. Enquanto os convidados vão chegando, você recepciona eles, com um sorrisão na cara, arrumadinho, cheiroso, cabelinho na régua, e você apresenta o lugar, dá as boas-vindas, mostra os lugares presentes. É lógico que ele não vai querer sentar na mesa diretor, que é onde ele definitivamente não pode sentar, mas você mostra os lugares disponíveis, onde ele pode sentar e dê o máximo para a pessoa se sentir à vontade, para onde ela preferir sentar. Se ela já conhecer alguém e querer sentar do lado dela, ou se ela não conhecer ninguém e querer tentar se enturmar ali, você pode tentar dar esse direcionamento, vai exigir um pouco de malemolência da sua parte. E também, esses 3 pontos, na verdade, você faz simultaneamente, né? Quando você for recolher a assinatura do convidado, você vê que chegou um convidado, uma pessoa que não conhece ali, você recolher uma informação ou outra do convidado para poder mencionar aí nas boas-vindas da reunião. Mas que tipo de informação? Por exemplo, você, ao invés de só falar o nome da pessoa, que fala tipo assim, fulano de tal, queria agradecer a presença dele, aí você pergunta, como você conheceu a gente? Aí pode falar, eu sou convidado da Mônica, eu sou convidado de não sei quem, ou eu vi vocês no Instagram e fiquei interessado. Ou então eu sou filho de rotariano e vim conhecer porque meu pai mandou. Ou então eu sou irmão da companheira taranã. Você dá um título para a pessoa, para ela se sentir mais à vontade, sabe? Porque convidados que, por exemplo, já não fazem ideia do que é Rotaract, não faz ideia de como a gente funciona, eles provavelmente vão se sentir tímidos, deslocados, e cabe a você não deixar isso acontecer ou dar o seu melhor para que ele se sinta à vontade na reunião, certo? Então, seguindo todos esses passos aí, o convidado vai se sentir bacaninha. E pessoas gostam de ser mencionadas. Então, é por isso que na minha época, quando eu era protocolo, eu gostava bastante de fazer isso. Porque eu também já fui convidado de Rotary, de Rotaract, e sei como é bacana a pessoa te mencionar, sabe? E tanto no começo assim da reunião, qualquer coisa. E também não precisa insistir muito, mas pode deixar claro para o convidado, caso ele esteja muito perdido, que qualquer posicionamento é válido, qualquer ideia é ouvida, e que ali ele pode falar o que ele quiser, e a gente está no grupo tentando ajudar outras pessoas, tentando deixar essas coisas assim claro para ele, que ele vai se sentir à vontade, certo? Eu não sei qual é o próximo. Tá bom, foi uma vez. Passei de novo sem querer, então vamos. Certo. Isso você já deve saber, que um diretor de protocolo precisa de uma certa oratória. Ele precisa saber falar, precisa saber se comunicar. Mas, calma, se você é mais tímido, se você tem vergonha, não precisa ter medo. Você não precisa ser o melhor orador, ninguém vai exigir que você participe do concurso de oratória distrital, interno, nacional, nada disso, sabe? Você não precisa ter muita pressão em relação a isso. Se você considerar que você não fala nada bem, se você não consegue se expressar de forma nenhuma. Mas, primeiro, não precisa ter medo. Tá todo mundo ali para te ajudar. E é uma função como qualquer outra. E como eu já disse, você não precisa ser o melhor orador, você só precisa conseguir se expressar bem, conseguir falar bem e conseguir passar alguma mensagem. Algumas dicas que eu dou para você conseguir treinar um pouquinho bem, você pode tentar treinar no espelho, com algum roteirinho que existe de protocolo, de início de reunião, ou com seus próprios companheiros de clube. Você pode pegar ali uma parte da reunião ou um afterzinho da reunião e tentar fazer alguma coisa, ou mesmo com uma pessoa só que você tenha mais proximidade no clube. E também, se o clube não for novo,
tem alguma pessoa que já ocupou essa função antes. E ela pode também ser um bom apoio na hora de te dar alguma ajuda. Se você precisar de algum conselho, se você precisar de alguma ajuda. E, lógico, não só a pessoa do seu clube, pessoas de todo o distrito, qualquer pessoa que você conheça que foi protocolo, inclusive eu. Né, você me coloca à disposição para ajudar qualquer pessoa. E eu vou dar um exemplo meu aqui, porque o protocolo foi primeiro cargo que eu ocupei no Rotaract. Logo de cara, quando eu entrei, me colocaram como segundo protocolo, a protocolo saiu e eu assumi logo na minha entrada do clube. E foi muito importante, porque eu não conhecia ninguém do clube, era um grupo de pessoas mesmo, que muita gente nem dentro se conhecia, e eu não conhecia particularmente ninguém, era um grupo totalmente distinto do que eu conhecia na cidade, e me ajudou muito, porque eu já sentava na mesa diretora, conseguia falar, ninguém me conhecia, mas as pessoas me ouviam. Isso foi muito importante para eu ganhando confiança, não só para falar no clube, mas principalmente na minha vida fora do clube. E uma coisa também que eu gosto de mencionar, ano passado, quando aconteceu a conferência em Pirinópolis, aqui do 4530, não tinha um protocolo para protocolar o evento. E daí o Matheus, nosso RDR, chegou em mim e falou: Fernando, preciso que você protocole isso. E eu não tinha noção disso. Eu fui lá como um associado qualquer. Eu já sabia que eu ia sair de Araguaína, não estava nem um pouco preparado. E eu não participei da montagem, da programação, da pauta, nem nada. Eu caí de paraquedas no protocolo e eu e a nossa antiga companheira Pietra assumimos o protocolo do evento e foi um sucesso. O Matheus botou confiança em mim e é uma coisa que o seu presidente, tenho certeza que tem em você também, porque ele não te colocaria ali à toa. E nós conseguimos fazer um ótimo trabalho, fomos elogiados no final. E isso fez me sentir muito bem. Ganhei uma confiança enorme, tanto é que provavelmente nem estaria dando esse treinamento aqui para vocês se eu não tivesse conseguido aquilo. E eu tenho certeza que o protocolo vai ajudar muito na dicção, na forma de falar, para você conseguir se expressar, sabe? E no final da gestão você vai sair dos lugares desse jeito aí, se acha, certo? Bom, certo. Próxima palavra-chave, próxima pontuação é organização. Eu vi que está sentindo alguma coisa aqui. Pode continuar? Enfim. Se precisar de alguma pergunta, né, interromper qualquer coisa, né, pode ficar à vontade aí, como eu já disse. Bom, certo. Agora a gente tem tudo preparado para a nossa reunião começar. E não podia ser diferente. Você vai entrar em ação de novo. E agora eu quero saber como a gente vai estruturar a nossa reunião. Por isso eu trouxe aqui organização, que é uma coisa que o protocolo precisa. Mas se você é uma pessoa assim mais desleixada com as coisas e tudo, você vai exigir um pouquinho de você só na organização. E vai ser um pouco fácil. Eu vou mostrar para vocês como vai ser isso. Como organizar a reunião, como organizar o protocolo de reunião. Primeiro de tudo, você vai ter um grupo do conselho diretor e é essencial, é muito importante mesmo que você consiga, vocês todos do conselho diretor, consigam ter uma boa comunicação lá no grupo de vocês, onde esteja apenas a diretoria, certo? Então, semanalmente, alguns dias antes da reunião, e eu digo pelo menos, cara, uns 2, 3 dias antes da reunião, pelo menos, você mandar mensagem no grupo do conselho diretor e perguntar quais falas as pessoas vão precisar. As diretorias vão precisar ter lugar de fala ou não, e caso precisem, o assunto e o tempo que essa diretoria vai precisar, certo? Então, você, se não é protocolo, vai assumir alguma diretoria nessa próxima gestão, responda o seu protocolo quando ele mandar uma mensagenzinha lá no WhatsApp, mesmo se você não for usar o uso da palavra. Se você não for nada, se a sua comissão não tiver nada. Aí você fala, imagem pública, não vai ter nada a declarar. Porém, todavia, quando tivermos convidados ou um convidado que seja, é interessante você passar a palavra para esse diretor, se não tiver nenhuma novidade para falar, só para falar um pouco do seu cargo. Isso exige 2 minutos, menos que isso, para explicar para os convidados e também para mostrar todas as comissões que existem dentro do nosso clube, né? E, ok. Perguntou quem vai precisar da palavra, assunto e tempo. Você precisa montar uma pauta. E a pauta nada mais é do que um roteiro. Isso vai facilitar muito a sua vida. E eu digo facilitar, mas na verdade é essencial. Você não pode ir para uma reunião sem ter uma pauta, sem saber o que você seguir, sem o seu roteiro mesmo. É literalmente um roteiro. E é muito fácil de montar. Você vai ter uma ordem que você pode escolher, mas normalmente tem uma ordem seguida. Secretaria, tesouraria, projeto, que também é a mesma ordem da lista de presença, você pode usar ela.
e você vai estar lá. Secretaria, o que vai fazer, quanto tempo vai precisar. Tesouraria, vai fazer, quanto tempo vai precisar. Projetos, imagem pública, administração, PQA, você vai ter tudo isso na sua pauta. E você vai ter que cronometrar o tempo. Não necessariamente cronometrar, você vê, começou agora, 8h28. Então, até 8h30, 8h40, as pessoas têm que ter terminado essa fala. Se estiver passando muito tempo, aí você vai precisar de uma manha, de uma certa manha que você vai adquirindo. Porque você vai precisar dar uma fala se ela estiver se estendendo muito, e também você pode também dar liberdade, dar mais abertura quando tiver mais tempo. E quando eu digo manha, é manha mesmo, mas só exige um pouco de educação. Você não precisa interromper muita pessoa, você não precisa, sabe, cortar diretamente, você só pede, com licença, eu gostaria de pedir que a palavra seja apressada porque está excedendo o tempo de reunião. E simples, desse jeito. E aí você fala 2 minutos para fala, ou 5, o que seja que der para dar, ou 0. Ou se eles estiverem estendendo menos, fala, olha, precisa acabar, senão a nossa reunião não vai acabar no tempo certo. Reuniões duram mais ou menos 1 hora, 1h30, é o habitual. Então, ninguém quer ficar 2 horas numa reunião inteira, porque 2, 3 comissões estenderam a fala deles tanto. Então, o protocolo tem o seu roteiro em mãos e consiga fazer ele acontecer. Isso eu digo para reuniões ordinárias. Para eventos maiores, quando você tiver um orador, quando você tiver um palestrante, até mesmo rotarianos, governador, qualquer pessoa que esteja falando mais, você precise mesmo seguir o protocolo à risca, porque em eventos maiores, congresso, que seja, você precisa seguir o protocolo à risca, mais do que em reuniões ordinárias. É muito importante você tentar providenciar plaquinhas que contenham o tempo restante de que essa pessoa tem de fala. E principalmente quando é algum palestrante, alguma coisa, é importante você começar ali nos 20, 15 minutos. Porque se faltar 5 minutos só se o palestrante achar que ele tem 20 minutos e você só chegar falando que ele tem 5 minutos, ele não consegue terminar tudo que ele queria, sabe? Então, começa lá para os 20 minutos, daí vai 20, 15, 10, 5, 1 minuto. Você vai virar literalmente uma Ring and Grow protocolo, certo? Desse jeito aí. E acho que é isso. Vamos para a próxima. Metodologia. Como construir a dinâmica de reunião. A pauta está montada, os diretores estão organizados, e agora? Em outras palavras, construir a dinâmica da reunião é saber como as palavras vão ser passadas de voz em voz. E como essa dinâmica de reunião é construída. Eu trouxe essa metodologia, uma palavra-chave, parece ser, né, deve dar um ar meio chato, mas é bem simples também. E bom, independente da forma que for feita, você precisa seguir uma metodologia. O seu clube precisa ter uma metodologia de protocolo. E você vai fazer isso... Protocolo não é uma ciência exata. Os clubes de distritos, eles têm autonomia para fazer da forma que entender. Então, você precisa combinar com o seu presidente, também com o seu clube, mas primeiramente com o presidente, como vocês vão fazer essa metodologia de reunião, como vocês vão fazer o andamento da reunião e que as palavras sejam passadas. Não existe, como eu disse, uma coisa certa, é desse jeito. O protocolo, ele é muito variável. Isso, como eu gosto muito de dizer, vai depender da realidade do clube. Quantos associados, quantas comissões, quanto tempo e tudo mais. Então, você vai ver com o seu presidente formas, se você achar melhor de uma forma, se o presidente quiser muito fazer outra, e o seu clube outra ainda, vocês vão ter que fazer reuniões testes. Não reuniões só para esse teste. Mas durante as reuniões, de preferência as primeiras da gestão, cada reunião você fazer de um jeito, sabe? Fazer desse jeito, ou mudar isso, ou mudar aquilo, para ver qual fica melhor. E no final, tenho certeza que vocês vão entrar em um consenso. Então, é importante comunicação na hora de fazer isso. Se o seu clube já tem um método, um jeito das reuniões dele sendo estruturadas, e você quiser manter e está dando certo, beleza, tá ótimo. Se está dando certo, continue. Mas se você, que é o diretor de protocolo, quiser mudar alguma coisa, que até tentar, não precisa querer mudar. Tentar de outra forma, não tem problema. Isso é totalmente normal, só precisa de comunicação. Fala assim, olha, que tal a gente tentar dessa forma? Você é o diretor de protocolo. Como eu disse, o presidente, às vezes tem uma certa autonomia do protocolo, né? Mas quem é o diretor é você, beleza? E montei aqui como é a forma que eu acho mais habitual, melhor mesmo, de fazer um andamento da reunião. Vocês não precisam seguir isso aqui, eu vou dar outros exemplos de como fazer, como proceder nas reuniões, mas vou dar esse exemplo aqui. O presidente,
como vocês estão vendo, é um colchete maior aí, ele vai sempre abrir e fechar a reunião. Então, ele vai ser a primeira pessoa a fazer o uso da palavra e ele começa cumprimentando a todos, bate no sino e pede a saudação do pavilhão nacional para dar abertura à reunião. Isso, a reunião foi aberta. E pode acontecer alguma coisa ou outra, por exemplo, alguns clubes têm o costume de fazer uma oração antes de iniciar a reunião. E quando eu digo oração, não é em cunho religioso. Qualquer tipo de oração, seja o que for, pode ser feita ali. E daí, beleza, quando a reunião é aberta, a palavra logo é passada para você, protocolo. E aí, os colchetes segundo, maior aí, né, vai dirigir praticamente toda a reunião. Essas colchetes menores é praticamente a materialização da sua pauta. É como a sua pauta foi construída, que ela vai estar ali dentro. Você começa dando as boas-vindas, e como eu já disse antes, eu gosto de dar boas-vindas até individualmente a convidados ou a visitantes, como eu disse, filho de rotariano, irmão de rotariano, fulano de tal, de preferência sempre citar os convidados. E aí, nos 2 pontos seguintes, coloquei um asterisco porque são coisas mais opcionais. Tem clubes que costumam fazer autoapresentação e, se escolher ser feita, ela começa a partir da esquerda do presidente para dar a volta e finalizar no protocolo. E é uma apresentação rápida. Nome, idade, cargo no clube, se for associado, ou em algum outro clube, outro Rotaract, ou Rotary, ou Interact, e classificação, que é o que você faz da vida. Estudante, estudo ou trabalho, ou nada. E é uma autoapresentação rápida. Se não tiver nenhum convidado na reunião e os associados se conhecerem bem, não tem muita necessidade de autoapresentação, porque todo mundo já se conhece. Mas aí, se vai a uma reunião maior, tem vários convidados, muitos associados não se conhecem, muitos associados novos, é interessante fazer isso para as pessoas se conhecerem. Vou dar um gole d'água aqui rápido. Ok. Terceiro ponto, segundo ponto optativo, é a menção a datas comemorativas da semana. E em Rotary isso é praticamente fixo, todos os Rotaries que eu vejo fazem isso. Só que no Rotaract às vezes não é tão comum isso. E você falar, hoje, dia 2 de junho, dia de tal, 3 de junho, dia do não sei o que, fica bem opcional. Você pode combinar com o seu clube, ver o que eles acham, se eles acham pertinente ou não, e escolher fazer isso. E daí você só precisa organizar isso, né? Além da pauta, organizar isso para levar para a reunião todas as datas comemorativas da semana. Eu acho uma coisa interessante, na minha sincera opinião, porque tem dias nacionais e internacionais que você nem faz ideia e às vezes sabe, é só curioso, por questão de curiosidade mesmo. E também às esse você fala algum dia nacional de alguma coisa que dá um insight de algum projeto que vocês podem fazer com esse filamento aí. Enfim. E agora sim, quarto, por último e muito mais importante, o vai e vem de palavras, que é uma grande batatinha quente. Que você, quando fez o seu serviço de protocolo, você vai passar as palavras para as outras diretorias e as diretorias vão te repassar a palavra para você passar para a próxima diretoria. Então, será que é possível? Acho que meu mouse aparece para vocês, né? Você fez o serviço de protocolo, passou a palavra para a secretaria fez o serviço de secretaria e devolve a palavra para o protocolo. E o protocolo logo em seguida passa a palavra para a tesouraria. A tesouraria faz o serviço de tesouraria e devolve o protocolo. Isso tem que ser seguido, porque precisa de uma ordenação, sabe? A reunião precisa ser organizada, que nem eu falei anteriormente. A gente precisa desses métodos, dessa metodologia, para tudo ocorrer de forma fluente. E, lógico, sempre que as diretorias forem fazer uso da palavra, você ficar atento no tempo, que é a mais importante mesmo, o protocolo ter literalmente o controle da reunião em mãos. E daí, reticências aqui são as outras comissões, que eu já mencionei também, ou também, se tiver algum rotariano, o governador, o RDR, ele pode pedir a palavra, e nisso geralmente ele provavelmente vai pedir para você antes, ou ele vai falar na palavra livre. Mas como por exemplo, como eu disse, governador, RDR, que são pessoas de mais destaque, é legal ter eles na pauta, mostrar que eles têm um lugar de fala no meio da reunião, por cortesia. E daí, quando ninguém mais tem nada para falar, daí a palavra é franqueada livre, quando qualquer pessoa pode falar qualquer assunto. Seja para falar de algum sorteio, chamar para algum after, falar de alguma coisa que aconteceu. Que aconteceu não, né? Não vamos falar nada que não seja
que não seja tão pertinente. Mas a palavra é livre. E nessa hora da palavra livre, é bacana você mencionar novamente os convidados. Eu gosto muito de puxar saco de convidado, porque eles, na maioria das vezes, ficam perdidos. E é legal você dar uma atenção especial para eles. E daí, você pergunta se eles têm alguma consideração, se eles têm algum feedback, que eles querem falar alguma coisa. Isso, certo? E aí a palavra finalmente volta para o presidente, onde ele faz as considerações finais, pode pontuar alguma coisa ou outra que ele quiser, falar de algum outro assunto, a palavra é dele. E quando ele terminar de falar, novamente todos saudam no pavilhão nacional, o presidente bate o sino e a reunião está oficialmente encerrada, certo? É assim que a gente faz a metodologia de reunião. Agora vamos passar para uma partezinha assim, meio mecânica e considerada meio chata pela maioria das pessoas. Talvez seja, mas vocês vão ver que no final não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A panóplia, ou em outras palavras, o pavilhão nacional. Ou em outras palavras também, as bandeiras. É preciso você ter cuidado com isso, porque a bandeira ela é considerada um dos símbolos máximos da nação. Muito, muito importante. E tem muita gente, principalmente rotarianos mais antigos, mais tradicionais, que pegam muito num pavilhão nacional bem feito e nas bandeiras bem posicionadas. Então, é muito importante você saber disso. A bandeira nacional, a do Brasil, ela deve estar sempre centralizada e, se possível, mais alta em relação às outras, certo? E o pavilhão nacional, ele tem que ser sempre posicionado à direita da mesa diretora, que significa à esquerda do público. Vou colocar essa imagenzinha aí para vocês verem. Nós, como público, o pavilhão à nossa esquerda e à direita da mesa de quem vê. Bom, aqui eu trouxe para vocês toda a ordem hierárquica das bandeiras, recomendados pela UMI e pelo Rotary Internacional inteiro. Ninguém no mundo, Rotaract nenhum, Rotary nenhum, vai ter 3 lugares para colocar bandeira, vai ter bandeira de ONU, bandeira dos Estados Unidos. Não, isso claramente não vai existir. Então, isso aqui é basicamente para você saber a ordem mesmo de hierarquia das bandeiras que você tem que colocar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu trouxe uma panóplia simplificada para vocês. Então, o slide vai estar disponibilizado, lógico, que vocês podem ver a qualquer hora, mas não se atentem muito nisso agora, sabe? Quando precisar, em algum evento e tudo, daí a gente vai atrás. Só lembrando que a bandeira do Brasil está sempre no meiozinho aqui, beleza? Agora eu trouxe aqui para vocês uma panóplia simplificada, porque eu sou muito gente fina. Uma panóplia, um pavilhão nacional ideal que eu acho, pode ter essas 5 bandeiras que tá perfeito, maravilhoso, não precisa de mais nada. Bandeira do Brasil centralizada, aí vai para a direita da bandeira, né? A nossa esquerda começa. E aí começa um pinga-pinga. 1, 2, 3, 4, que nem eu mostrei ali no slide anterior também. Essa bandeira aqui, essa é a panóplia que eu acho ideal. Seguindo isso aqui. Eu botei isso aqui, seguindo isso aqui, certo? Isso aqui é um exemplo que eu peguei em outro manual também, por isso que é a bandeira de São Paulo e de não sei qual município. Então, bandeira do Brasil, logo a do estado e depois a do município. 1, 2, 3 nessa ordem. Como a gente conhece bem, o CEP, cidade, estado, país. Só que o contrário, normal. E depois as bandeiras da nossa instituição. Primeiramente, a do Rotary, e daí pode ser ou a do Rotary patrocinador, do seu clube, ou a do RI, que é uma bandeira geralzona mesmo, de Rotary Internacional, sem clube, sem distrito, nem nada. E aí, por fim, em quinto, seguindo a hierarquia, a bandeira do Rotaract anfitrião. Beleza? E se eu tiver um caso par, se eu tiver um visitante, por exemplo, do Interact, que trouxe a bandeira e não só quer, mas como deve ser representado, deve ser mencionado por cortesia da bandeira dele, do clube dele, e para o pavilhão nacional. Ou então vamos supor que alguma dessas bandeiras não está lá no clube na hora. A bandeira da cidade foi tirada ou alguma coisa, e você tem um número par de bandeiras. Eu trouxe aqui um caso quando tem um número par. Aí, é uma chaticezinha, mas só prestar atenção, porque vai inverter. Não vai vir aqui para vocês verem. Aqui, 2 e 4 está na esquerda, aqui elas vão para a direita. E 3 e 5 estão na direita, e aqui elas vão para a esquerda. Como não tem como é um número par, e não tem como... Desculpa, meu gato aqui dando xilique. Como é um número par, e não tem como uma bandeira ficar no centro, a gente pega 2 no centro e coloca a do Brasil na esquerda, que é a posição de maior importância. E como ela não vai estar centralizada, é importante tentar colocar ela um pouco mais alta em relação às outras, para dar o maior destaque nela, que isso sempre tem que acontecer. E daí, novamente, o pinga-pinga. E a mesma ordem. Brasil,
estado, cidade, Rotary, patrocinador ou internacional, Rotaract, e aí, como o exemplo que eu dei, a bandeira do Interact, lá por último, que também segue a recomendação da UMIR, Rotary, Rotaract e Interact. Se for um Rotaract visitante ou qualquer outra coisa, realmente nessa outro espaço também que é destinado, certo? Agora, a mesa da presidência, a mesa diretora. Bom, ela vai ser composta pelas pessoas de maior destaque na reunião. Quem são essas pessoas? Quando eu for no próximo slide, eu falo para vocês como é que vai ser isso. E conhecer essa ordem hierárquica da mesma forma que é da panóplia é muito importante para não casar e cômodo. Panóplia e mesa diretora seguem padrões parecidos na hora de montar a hierarquia. E também, principalmente rotarianos mais old school, pegam muito numa mesa diretora e numa panóplia bem organizada. Então, principalmente quando tiver algum convite, algum convidado, alguma reunião mais especial, eventos, é nessa hora que vocês precisam ficar atentos. Antes da reunião, é importante você ter certeza quem vai estar presente para organizar os lugares com antecedência e você evitar qualquer erro. Então, se você sabe que o governador do distrito vai estar presente na reunião, você já monta uma mesa pensando na presença dele, certo? O governador e o RDR vão estar, poxa, vou ter que ter mais atenção ainda na mesa diretora e na panóplia também. E também na hora de mencionar eles. Mas isso eu vou pegar mais ali para o final do nosso treinamento, certo? Certo. Agora, mesa da presidência. Como eu falei, é muito semelhante à das bandeiras, principalmente aqui a ordem em questão de ímpar e de par. Ímpar, quando é um número ímpar. Os pares aqui, ó, ficam na esquerda, e quando é par, eles ficam na direita. Coisinha que você tem que lembrar. Coloquei aqui um exemplo, as recomendações da UMIR de hierarquia. O presidente sempre vai ocupar a primeira posição, e é como se o presidente fosse, imagina que é a bandeira do Brasil, né? Mas é sempre no meio, ou em caso par, no lado esquerdo. E daí essa aqui é a sequência que a gente vai seguir. Presidente, caso haja um governador, depois o governador, RDR, secretário, tesoureiro, rotariano, protocolo. Mas ninguém quer uma reunião com 7 pessoas numa mesa diretora e nem sempre, quer dizer, quase nunca, o governador ou o representante distrital vão estar presentes na reunião. E também nem sempre vai ter um rotariano. Então, da mesma forma que eu fiz com a panóplia, trazer para vocês uma mesa da presidência simplificada aí também, porque eu sou muito gente. Uma mesa diretora ideal, na minha opinião, é uma que contenha esses 3 carinhas aí. O presidente, lógico, sempre no centro. E aí o protocolo à direita dele e o secretário à esquerda dele. Desse jeito. Sem segredo nenhum. Desse jeito. E, como eu falei, vocês podem fazer a mesa diretora do jeito que vocês quiserem, seguindo essas recomendações aqui. Se você quiser colocar o tesoureiro lá em cima, quiser colocar, se tiver algum rotariano e colocar ele, pode colocar da forma que você quiser, da forma que é mais ideal. E também, vamos pensar no nosso caso seja necessário. E não só no caso par, porque aí o caso par segue aquele mesmo segredinho da panóplia, certo? Então, vamos supor que o governador do distrito está presente na reunião. E ele é a linha visitante que eu coloquei, né? Da mesma forma das bandeiras. 1, 2, 3, 4, desse jeito. Se você quiser deixar um número ímpar, ou se você não tiver lugar para colocar 4 pessoas, o protocolo sai de cena da mesa diretora. E daí ficam presidente, secretário e visitante, certo? Os nossos protocolos são... Bom, agora eu vou dar algumas... Não. Antes de dar minhas recomendações finais. Quero falar que o protocolo, ele é também uma grande oportunidade dentro dessa gestão no seu clube, certo? Por quê? Diferente de diretores de projetos humanitários, de imagem pública, você não vai estar muito ocupado durante a semana tentando levar alguma coisa para a sua reunião, certo? Então, você não precisa idealizar um projeto interno ou para fora, ou qualquer coisa que seja. Então, você, querendo ou não, vai ter mais tempo livre. Isso é uma oportunidade para você dar o seu máximo na execução do seu CAR, protocolo, e também para você entrar em comissões de projetos ou de outras comissões também, se a comissão, a diretoria de projetos estiver precisando de um diretor de subcomissão, você com o protocolo pode muito bem assumir aquela função e você assumir essas duas, sabe? E é isso. Eu fiz isso quando era protocolo e deu muito certo.
Agora sim, recomendaçõezinhas finais. Bom, eu sempre bato nessa tecla de rotarianos old schools quererem sempre, né, direitinho. E não só para eles, mas é muito importante você sempre falar o nome das pessoas correto. Você certificar qual a pronúncia correta da pessoa, se tiver um sobrenome diferente, esquisito, que seja, você ter certeza de como falar, para na hora de for citar ele. Isso não só rotarianos, mas convidados e associados também. Não confia na sua memória. Isso eu aprendi, porque eu sou uma pessoa, vocês estão vendo que eu preciso aqui de roteiro para tudo e me perco e falo coisa errada. Eu não acredito nem, não confio nem um pouco na minha memória. Então, tudo que você achar pertinente e que foi importante de ser mencionado na reunião e também de você fazer depois, anota. Não confia na sua memória, tá bom? E principalmente se você achar que uma coisa é importante, não acha que é só porque é importante, você não vai esquecer. Isso é um conselho pessoal que eu dou, mas que ao mesmo tempo não sigo. Mas é isso aí. Ficar atento a qualquer coisa durante a reunião ou ao evento que pode prejudicar o andamento da mesma. Se você vê que tem algum alvoroço ali em certa região, se as pessoas estão conversando, se a janela que estava fechada era para estar, se a janela que era para estar aberta está fechada, iluminação, som, qualquer coisa que você vê que vai atrapalhar o seu roteiro, você fica de olho e vai lá dar um tabefe na orelha de quem estivesse atrapalhando, certo? E, lógico, você precisa de um segundo protocolo, você precisa de um braço direito. E você, se não tiver um segundo protocolo, você nomear alguém para te apoiar em algum evento maior. Se o seu clube for fazer um RILA ou alguma coisa e você for o protocolo, e você não tiver um segundo protocolo, você nomear alguém que está ali disponível para te ajudar. Que nem aconteceu no caso do exemplo que eu dei, estava eu na frente do protocolo, e a antiga companheira Pietra me apoiando ali. Isso é muito importante. Não conseguia fazer sozinho de jeito nenhum. Então é muito importante. E aqui, por fim, esse primeiro aqui é só para questões formais mesmo. Quando você tiver com o microfone na mão, na frente de um palanque, falando, os distritos de Rotary, eles se leem por extenso. Por exemplo, 4.530. E não é mais convencional você falar 4530 ou 4530. Eu sei que 4530 é como todo mundo chama daqui. Lá no meu distrito de onde eu venho, de onde eu estou agora, a gente fala 4652 para o extenso, mas o correto é 4.530, 4.652. Questões de formalidades. E governadores e presidentes, eles não viram ex-governador, ex-presidente. Ele sempre vai ser governador de determinado ano rotário. Então, se tiver presente um governador do ano passado, você não fala, queria chamar o nosso ex-governador fulano de tal. Você fala, governador do ano rotário, 2018, 2019, fulano de tal. Certo? Essas são formalidades importantes. Se eu não me engano, esse era o último slide. Então, é isso. Tentei passar o que eu acreditava que era mais importante e também não tão importante, mas trouxe aqui basicamente tudo que você precisa saber, um pouco de tudo que você precisa saber para você fazer a sua função de protocolo dar certo. Tem aí meus contatos, e-mail, telefone, Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso disponibilizar esse slide, se bem que eu falei mais do que escrevi, mas ele vai estar disponível com toda certeza. Quem precisar ir no futuro ou qualquer coisa, pode me chamar, qualquer dica, material. Tem muitos materiais. A grande parte do que eu peguei aqui, grande parte não, mas muitas coisas do que eu peguei aqui, eu vi em manuais de Rotary e Rotaract que eu encontrei na internet. Eu posso disponibilizar para vocês também. Você encontra fácil na internet. Eu posso só te indicar o nome e você acha sem problema. E é isso. Não tem segredo, não precisa ter medo daquilo que eu falei. E é isso. Beatriz, é com você. Obrigada, Fernando. Eu já vou fazer logo uma pergunta, que foi